Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podeis vos sentar. Caríssimos irmãos, reverendas religiosas aqui presentes, estamos ainda no tempo natalício, portanto ainda, de certo modo, o tempo do Santo Natal. Propriamente falando, nós estamos no tempo da Epifania, da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos então, por graça de Deus, no dia de hoje, a graça de celebrarmos a festa da Sagrada Família. Mas podemos então buscar, meditar no dia de hoje, quais as virtudes que a Sagrada Família tem para nos ensinar. Com grande alegria, com grande contentamento nosso, temos ainda montado na igreja o presépio. E ao olhar para o presépio, temos a alegria de ver nosso Senhor nos braços da Santíssima Virgem, temos também a alegria de ver a São José, os pastores e os magos que foram adorar a nosso Senhor. E temos então, no presépio, o modelo de uma família perfeita. Não só de uma simples família, mas certamente da melhor e mais perfeita e santa de todas as famílias. Olhemos então para o Filho. Que filho houve ou haverá mais santo que nosso Senhor, sendo Ele o próprio Deus encarnado, o Deus que se fez homem? Que mãe mais santa e pura haverá que Nossa Senhora? Ou que pai mais reto e justo que São José? Certamente, tudo isso não se deu por acaso. Mas Deus assim dispôs para que a Sagrada Família pudesse ser um exemplo para cada uma das nossas famílias. Portanto, ao olhar para o presépio, vemos o modelo de como deve ser as nossas famílias e quais as virtudes que devem inspirar a nossa vida familiar. Portanto, eu gostaria de me dirigir separadamente a cada um dos membros da família que nós vemos representado no presépio. Primeiramente, começo por São José. Dirijo-me então aos pais aqui presentes. A Sagrada Escritura nos diz que São José era um homem justo. Mas que significa essa palavra, justo? Ou melhor, o que significa, o que quer dizer a palavra justiça que define a São José? Segundo os latinos, segundo os clássicos, a palavra justiça pode ser definida como unicuique suum. Portanto, dar a cada um o que é seu. Justo, portanto, é a pessoa que é honesta, que sabe retribuir ao seu próximo aquilo que lhe é devido. Portanto, quando nós vemos que São José era um homem justo, sabemos, na verdade, que ele era um homem reto, um homem honesto. Mas, na Sagrada Escritura, podemos ver certamente que essa justiça não tem esse único significado de retidão. A palavra justiça também quer dizer santidade. Por quê? Pois assim como nós devemos dar ao próximo aquilo que lhe é devido, também temos obrigação de dar a Deus aquilo que lhe é devido. E o que é devido a Deus? O culto de louvor, de adoração. Portanto, São José era um homem temente a Deus. Era um homem que amava a Deus acima de todas as coisas. Pensemos então, caríssimos irmãos, que alegria seria das nossas famílias se todos os pais buscassem verdadeiramente amar a Deus acima de todas as coisas. Que bom exemplo não poderiam dar os pais, também para a sua esposa e mais ainda para os seus filhos, se vivessem uma vida de piedade,
uma vida de amor a Deus. Portanto, aprendamos com São José, que todos os pais da nossa paróquia possam ser um verdadeiro exemplo de amor a Deus. Que busquem colocar a Deus acima de todas as coisas, no centro da vida e no centro das nossas famílias. Aproveito, então, a ocasião para dirigir-me também às senhoras que são mães. Olhemos, então, para o modelo de Nossa Senhora. Olhemos para o modelo da Santíssima Virgem. Certamente, estamos falando de um modelo muito alto, o mais alto de todos os modelos da vida cristã. Estamos falando da mais pura e santa criatura que esteve nesta terra depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando da Mãe de Deus. E qual virtude Nossa Senhora ensina para as mães? No Evangelho de hoje, nós vimos que, estando Nossa Senhora em Jerusalém, tendo encontrado a Nosso Senhor, e voltando para Jerusalém depois daqueles 3 dias em que Nosso Senhor esteve perdido, nós vimos as palavras de São Lucas, que disse que Maria Santíssima guardava todas essas coisas, todos esses acontecimentos no seu coração. Portanto, nós vemos que Nossa Senhora era uma mulher de oração, uma mulher de meditação. Portanto, uma pessoa que buscava viver sempre, constantemente, meditando a palavra de nosso Senhor, meditando aqueles eventos que a providência dispunha para a nossa salvação. Portanto, Maria era uma mulher de oração. E que bênção não seria para as nossas famílias se todas as mães fossem de fato mulheres de oração. Mulheres que buscam ensinar essas orações na vida doméstica, na vida da casa, ensinar esses bons princípios de meditação e de conversa com Deus no seio da vida familiar. Portanto, que as mães possam ser de fato, verdadeiramente, a exemplo da Santíssima Virgem Maria, mulheres de oração. Que busquem viver uma vida de constante conversa com Deus. Recordemos também aquelas palavras muitas vezes repetidas. Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Igualmente, a oração será também o meio da salvação das nossas famílias. Ao passo que o esquecimento da vida de oração poderá ser, infelizmente, a causa da perdição, e é a causa de perdição de tantas famílias que esquecem da importância dessa oração, dessa prática de piedade. Mas, dirige-me então ainda, não só agora aos pais e às mães, mas a cada um dos aqui presentes, pois que todos nós somos filhos. E temos justamente por modelo a nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou. Olhemos então para a humildade de Jesus. Olhemos para nosso Senhor e para o seu imenso amor por cada um de nós. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se nosso Senhor quisesse, ele poderia ter formado um corpo humano para si e ter nascido sem dependência de uma mulher e sem a necessidade de ser criado, educado e sustentado por uma família. Mas não, Jesus quis se encarnar no seio puríssimo e virginal da Santíssima Virgem, quis se fazer homem como cada um de nós no seio de uma família. E sendo ele, portanto, o Criador de todas as coisas, aquele pelo qual todas as coisas foram feitas e criadas, nós vemos pelo Evangelho de hoje que nosso Senhor era submisso a Maria Santíssima e a São José. Portanto, o Criador dos céus e da terra quis se fazer obediente. E é justamente essa virtude da obediência que nós vemos em nosso Senhor que fala para cada um de nós. Jesus era obediente para melhor seguir e viver o 4º mandamento da lei de Deus, que nos pede para honrar pai
e mãe. Esse mandamento não tem uma existência puramente positiva, não é uma simples lei, uma simples ordem, mas, pelo contrário, vem do fato de que dos nossos pais vem o nosso ser. Portanto, os nossos pais representam na nossa vida a autoridade de Deus, que é o nosso Criador. Assim como os nossos pais nos criam, representam nesse ato de criação a Deus nas nossas vidas. Temos, portanto, essa obrigação de obedecer aos nossos pais, se ainda devemos, se ainda moramos com os nossos pais, mas todos devemos, em qualquer idade, em qualquer estágio da nossa vida, honrar os nossos pais. Muitas vezes as pessoas pensam que, como meu pai ou minha mãe já está de uma idade avançada, não é tão necessário que eu o obedeça, que eu o honre. E muitas vezes essas pessoas começam a responder e a maltratar os pais. Não, olhemos para o exemplo de nosso Senhor. Ele era submisso e honrava a Nossa Senhora e também a São José. Temos, portanto, essa obrigação de honrar pai e mãe, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá o exemplo da perfeição. Mas também, caríssimos irmãos, nos tempos em que estamos vivendo, podemos constatar com tristeza o desmantelamento das famílias. Sabemos certamente que a sociedade se encontra em crise. Mas, na verdade, a crise moral que há na sociedade é um reflexo da crise que há justamente nas famílias. Portanto, se quisermos curar a sociedade, primeiramente temos obrigação de curar as nossas famílias. E quais serão os meios de curarmos as nossas famílias? O principal remédio para curarmos as nossas famílias é, sobretudo, colocar a Deus nosso Senhor no centro. Colocá-lo no lugar em que lhe é devido. Ele deve ser o rei das nossas famílias. Não deve ser a televisão que deve reinar em nossas casas. Não deve ser a internet ou o celular que deve congregar as famílias. Não, pelo contrário, deve ser o nosso amor a Deus. Que as famílias, portanto, busquem viver uma vida de oração no lar. Que pai e mãe possam se reunir com seus filhos para rezar o Santo Terço, para viver uma vida de oração. Que os pais possam ensinar aos filhos a rezar as orações da manhã e da noite. Que possam, desse modo, dar exemplo de uma vida de oração. E assim, com Deus no centro das nossas famílias, teremos justamente o fermento na massa. Teremos justamente o Senhor que poderá abençoar e vivificar os nossos lares. E, igualmente, a oração deve ser também unida a uma vida de educação. Os pais devem educar e prover uma boa educação religiosa aos filhos. Muitas vezes pensamos que é suficiente deixar a criança no catecismo, mas muitas vezes os pais que deixam as crianças no catecismo não se interessam tanto pelo modo como o filho está buscando aprender as lições, se está de fato decorando as lições de catecismo, está aprendendo, está aproveitando ou não. E do mesmo modo então que os pais buscam corrigir, ver a lição de casa dos filhos, possam ver também as lições de catecismo, fazer perguntas sobre a fé para ver se a criança está aproveitando ou não as aulas. Portanto, que possamos na nossa vida ensinar, viver a fé nos nossos lares. E certamente, através desses atos, poderemos regenerar as nossas famílias e toda a sociedade. Por fim, caríssimos irmãos, estamos ainda no tempo da Epifania. Que a Sagrada Família ensine para nós a sermos verdadeiras epifanias de Jesus. Epifanias de nosso Senhor. Os magos que estão no presépio junto da Sagrada Família chegaram até Jesus porque olharam para a estrela, olharam para o céu e chegaram até Jesus. Que cada um de nós, nas nossas famílias, possa ser também essa estrela que conduz até Jesus e seja então esse meio
de salvação dos nossos lares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.